aula de hoje, continuando a audiologia infantil, é a avaliação do comportamento auditivo na criança pequena. Então, nós já conversamos sobre os diversos testes que são disponibilizados para que a gente possa avaliar a condição auditiva da criança pequena. Existem um grupo de testes que são considerados objetivos, que são aqueles testes que não dependem da resposta da criança e que permitem uma avaliação complementar no diagnóstico audiológico. Entre esses testes estão os testes de emissões otoacústicas evocadas e o próprio PEAT. Mas existe um outro grupo de testes que são considerados subjetivos, porque eles dependem da observação da resposta da criança frente ao estímulo sonoro, e também é o avaliador quem vai determinar se houve ou não a resposta frente a esse estímulo. Dentro desse grupo se encontra a audiometria de observação comportamental, a audiometria de condicionamento operante, como uns exemplos. O que vai definir qual é a técnica que se vai utilizar para avaliação da audição da criança depende muitas vezes da própria condição de resposta do paciente, se ele tem condições de ser submetido a uma avaliação subjetiva ou não, daí a preferência pelo exame objetivo, de qual é a fase do desenvolvimento neuropsicomotor que ele está e qual seria então o exame mais adequado, se ele é um paciente de difícil avaliação por algum tipo de comprometimento, então, ou dados de anamnese que possam nos indicar qual seria a melhor forma de avaliar então a audição daquela criança. Só lembrando, dentro do desenvolvimento da função auditiva, nós temos a localização da fonte sonora, que é um comportamento auditivo muito importante e ele é muito utilizado nas avaliações que se faz em relação ao comportamento e à função da audição. Então, essa tabela é muito conhecida dos autores Norton e Downs, que mostra em cada faixa etária qual é a resposta esperada em relação à localização da fonte sonora. E ela é utilizada, inclusive, para que a gente possa não só observar se a criança é ouvinte ou não, mas em qual fase ela está. E aí dá para se julgar se essa criança está com a função auditiva atrasada no seu desenvolvimento ou não. Então, em relação à avaliação auditiva na infância, nós temos a avaliação comportamental, que foi objeto de uma aula anterior, onde se observa as reações e comportamentos da criança frente a estímulos sonoros, que podem ser sons não calibrados, então pode-se utilizar para isso a bandinha ou os sons de Ling, que são sons de fala, que servem para avaliar essa situação. Ou podemos usar sons calibrados, como o audiômetro pediátrico, e aí você tem o controle dos parâmetros que estão sendo dados enquanto estímulo sonoro. Hoje nós vamos começar a falar das técnicas de condicionamento operante, que são aquelas que utilizam reforço para que se possa desenvolver uma resposta frente ao estímulo sonoro e dessa forma, então, poder se avaliar a função auditiva. Então, a observação das respostas comportamentais, ela exige que o fonoaudiólogo seja um avaliador hábil, ele tem que ser experiente em conseguir observar essas respostas comportamentais, ele tem que ter habilidade em manusear os instrumentos de avaliação que podem se modificar de exame para exame, saber reconhecer o que é ou não uma reação ao som daquela criança, ter a possibilidade de conhecer diversas técnicas diferentes que possam ser usadas naquela avaliação com a criança e principalmente reconhecer os limites da criança. Uma criança que fica cansada ou que está em estado de atenção que não é adequado pode ter
a sua avaliação prejudicada, não significando que ela tem algum comprometimento auditivo propriamente dito. Então, nós vamos começar falando hoje das técnicas de condicionamento operante. Então, eu quero começar falando sobre o condicionamento do reflexo de orientação, COR, ou audiometria de reflexo de orientação condicionada, COR, que foi elaborado em 1961 por Suzuki e Ojiba. É uma técnica que foi criada para ser executada em crianças a partir de 6 meses de idade. Para que se faça esse exame é necessário um audiômetro, uma cabine em campo livre com 2 caixas acústicas. Pode ser usado também audiômetro com fone, mas para crianças muito pequenas, às vezes o mais recomendado é o campo livre. É necessário ter 2 reforços visuais iluminados, um na orelha direita e um para a orelha esquerda, então eles ficam em caixas próximas da direita e da esquerda de onde a criança vai ficar. Utiliza-se como reforço bonecos luminosos ou luzes coloridas, algo que possa estar apagado e se acender como forma de reforço. Para o condicionamento da criança, para que se possa então iniciar o exame propriamente dito, o recomendado é apresentar um estímulo em tom puro, numa intensidade audível, em torno de 30 ou 40 dB acima do que seria um limiar estimado. É possível então avaliar as frequências de 250 a 4.000 Hz. Cada vez que a criança olha para o lado, buscando a fonte sonora daquele som que vem pela caixa acústica, em cima da caixa acústica tem um reforço visual que é acionado no momento em que o estímulo sonoro também é acionado. Então, dessa forma, a gente tem um reforço daquele som através de uma ação visual. Então, é esperado que a criança, então, a cada estímulo, procure lateralmente a fonte sonora e dessa forma ela tem o seu condicionamento e é possível então começar a se avaliar a audição, passando por todas as frequências e intensidades que podem ser cada vez mais baixas. Então, o objetivo do COR é fazer com que a criança associe que tem um estímulo sonoro e um reforço visual ao mesmo tempo, fazendo com que ela tenha interesse em procurar essa fonte visual toda vez que ela ouvir o estímulo sonoro. Existe toda uma técnica para poder se executar esse tipo de avaliação auditiva. Então, é importante que o estímulo sonoro ou tom seja apresentado por 5 segundos e após 1 segundo de intervalo entra o estímulo visual. E é apresentado à direita e à esquerda alternadamente para que a criança não fique condicionada a olhar sempre da mesma forma e comprometendo assim a avaliação propriamente dita. A resposta esperada é a procura visual da direção de onde veio o estímulo sonoro. E dessa forma é possível então pesquisar os limiares auditivos da criança. Então aqui só para mostrar, então são 2 caixas acústicas, então a gente vê que embaixo tem a caixa onde vai sair o estímulo sonoro quando for feito em campo livre, em cima tem um brinquedo e uma luz que vai se apagar quando não tiver o estímulo sonoro, e ela vai ficar acesa no momento que o estímulo foi acionado. Depois dessa estratégia de avaliação, em 1969, nós tivemos uma adaptação desse modelo que foi nomeado de audiometria de reforço visual.
Ele também é utilizado na mesma faixa etária de crianças a 6 meses até em torno de 30 meses de idade. Ela é considerada atualmente uma avaliação audiológica muito importante no diagnóstico da criança pequena e ela é a primeira avaliação a ser realizada quando se segue os princípios do cross-check. A VRA, ou audiometria de reforço visual, ela também é recomendada no acompanhamento de crianças dentro do programa de triagem auditiva neonatal e ela está referida nas diretrizes da triagem auditiva neonatal como sendo necessária. Diferente da COR, a audiometria de reforço visual, ela reforça qualquer resposta que se possa entender como um comportamento positivo frente ao estímulo sonoro. Ela é utilizada para se obter os níveis mínimos de audição, chegando próximo aos limiares. Que tipo de respostas são aceitas? Então, também se aceitam respostas comportamentais reflexas, como cessar atividade, sorrir, arregalar olhos, qualquer mudança de expressão facial frente ao estímulo sonoro, reações de orientação ao som, a procura ao som e algum tipo de resposta espontânea ao som que a criança possa dar e ser interpretada como positiva em relação à audição. O reforço, então, é utilizado um estímulo visual, um brinquedo, e ele é acionado quando a criança olha na direção da caixa acústica ou na lateral. Então, é necessário que eu tenha um sistema de reforço visual, a cabine acústica, uma sala tratada, um audiômetro, um sistema de campo livre, para que possa ser avaliado em campo livre também, e os fones também podem ser utilizados. Também é possível realizar essa audiometria de reforço visual através do vibrador ósseo, então tendo aí os limiares ósseos da audição. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, a gente tem modalidades no VRA, onde existem estímulos que são informatizados, então isso torna o exame bem mais preciso, ou utilizando brinquedos com movimentos também, que chamem a atenção da criança. E eles também são aplicados nessa faixa etária até quase em torno de 2 anos de idade. Então, aqui só mostrando a criança com fone, não em campo aí, né? E o reforço sendo acionado. Para analisar as respostas, é importante observar se elas são presentes ou ausentes. Se for localização da fonte sonora, também depende da idade. A gente sabe que a partir dos 6 meses já é possível a criança localizar. Se a criança não tiver a resposta esperada para a idade ou ela tem algum tipo de comportamento que não é compatível com aquilo que se espera, então também é relatado e observado para que se possa fazer uma análise mais aprofundada da audição dessa criança. Coloquei algumas referências que podem ser consultadas sobre esses exames. Obrigada e até a próxima aula.